Olá, tudo bem? Bem-vindo à introdução da matéria de homilética, a arte de pregar. Quero convidar você a aprender um pouco mais sobre esta importante arte que foi usada por homens e mulheres da Bíblia, pelo Senhor Jesus Cristo, por homens da história da igreja, mulheres também, e também é usado até hoje para que nós possamos pregar o reino de Deus. Olha, a pregação é a forma mais expressiva de disseminarmos o evangelho de Jesus Cristo. E é muito importante perceber que a pregação ocupou lugar central no ministério de Jesus Cristo. Jesus foi um pregador itinerante. Ele não tinha um local fixo para pregar. Ele pregava de localidades em localidades. E seu púlpito era quase sempre improvisado. Era um monte, a polpa de um barquinho, o alto de um lugar, numa pedra, enfim. Ele pregava em casa de amigos, ou mesmo numa tribuna, em uma sinagoga. Vejamos então que ele não dependia do local para pregar, não dependia do espaço apenas para pregar. Ele pregava o evangelho. Ele tinha uma postura diferenciada para pregar o reino de Deus. Ele não tinha um lugar fixo, então, ou uma sede. Ele ia de vila em vila, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e pregava o reino de Deus. E o estilo de Jesus Cristo era eletrizante. Vejamos que ele arrastava após si multidões para ouvir seus sermões, cheios de graça, mas também cheios de autoridade divina. Jesus foi o exemplo perfeito de pregador. E nós vamos aqui usar como critério principal o Senhor Jesus Cristo e o seu ministério como pregador. Ele foi muito mais do que pregador, ele foi o Salvador. Mas nesta matéria, nós vamos partir do ministério de Cristo como pregador. Lá nos tempos do Antigo Testamento, a pregação não era uma atividade constante do povo de Deus. Nós não encontramos na história do Antigo Testamento grandes pregadores. Tem alguns, mas não era algo que era uma forma de difundir comumente a palavra de Deus, não era através da prédica. Os seus líderes espirituais, sacerdotes, seus profetas e às vezes alguns reis tementes a Deus proferiram discursos exortativos ao povo, óbvio, mas a pregação não era essencial na liturgia do tabernáculo, do templo ou das sinagogas. Lá nos primeiros séculos da era cristã, aí sim a pregação teve grande repercussão no Império Romano. Mas sofreu a influência da retórica polida e filosófica das culturas gregas, das culturas romanas, e aí acabou tomando apenas um sentido exteriorizado, ao invés de algo que vinha lá do fundo do coração das pessoas. Entretanto, essa influência não perdurou, visto que os líderes da igreja de então voltaram ao método instituído por Jesus Cristo. Isso significa, então, que nós vamos aprender alguns métodos de pregação, aqui sim, de falar em público, baseando-nos também nas técnicas gregas, romanas, óbvio, mas nós vamos usar como critério primordial para nós, pregadores do Evangelho, aquilo que Jesus Cristo usou. Vamos aprender muito mais com ele, tá bom?
Olha, a primazia da pregação foi bem entendida pela igreja primitiva, conforme vemos na Bíblia Sagrada. A própria igreja, lá do primeiro século, entendia a importância de se pregar o evangelho com responsabilidade. Eu quero te convidar a ler aí alguns textos no Novo Testamento. O primeiro se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5 e o verso 10, que diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, ao qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Vejamos aqui que Filipe, ele desce à cidade de Samaria, prega o evangelho e todos entendiam a pregação. Vejamos então que a pregação, entendamos isso, ela pode alcançar do pequeno, da criança, até a pessoa mais velha. Entender, saber que a pregação, ela não precisa ser apenas específica, eu só sei pregar para. Ela pode ser abrangente também. E veja que ela era pregada numa clareza onde crianças e adultos entendiam. Ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e o verso de número 18, diz assim, ó: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: Que quer este paroleiro? E outros: Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Veja que o apóstolo Paulo, lá no Areópago de Atenas, pregando o evangelho, ele fez com que os seguidores de Epicuro, foi um filósofo que viveu do ano 341 ao 270 a.C., que negavam a existência de um Deus que tivesse propósitos na criação. Eles viviam até o hedonismo, né, o prazer. Também ali os estoicos, como diz aqui, que eram os panteístas da época. Deus é tudo e tudo é Deus. Eles achavam que a alma é material e se une a Deus na morte, que o prazer não é bom e a dor não é muito ruim. Esse povo, esses filósofos aqui da época, ouviam a pregação do apóstolo Paulo aqui e ficavam um pouco atordoados. Que paroleiro é esse? Que camarada falador é esse? O que ele está dizendo? Por quê? Porque Paulo anunciava ao Senhor Jesus Cristo. A pregação do evangelho, ela vai de encontro ao coração, à mente das pessoas, ao que elas pensam, sim. Ela incomoda os pensamentos contrários à palavra de Deus. Ela não invade, mas ela incomoda. Vejamos ainda que em Romanos, no capítulo de número 10 e o verso de número 14, diz assim: Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha a importância da pregação do evangelho. Vamos pegar esse versículo ao contrário. Como as pessoas vão ouvir se nós não pregarmos e não pregarmos com clareza? E como eles ouvirão, como eles crerão, se eles ainda não ouviram, não entenderam o evangelho? E como vão invocar o Senhor Jesus Cristo, se ainda não creram? Tudo parte da pregação do evangelho. Por isso que é muito importante nós darmos importância a pregar o evangelho da verdade, com clareza, entendendo o que estamos falando, o que estamos lendo. O apóstolo Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e o versículo de número 17, eu vou ler na Bíblia a mensagem, disse assim: Deus não me enviou para ajuntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir seguidores dele. Não fui enviado para pregar confiando em minha eloquência, banalizando assim o que importa, a cruz de Cristo. Ela não pode ser reduzida a mero discurso. Olha a importância que o apóstolo Paulo dava à pregação e pregar ao Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado.
quando você, nas suas pregações, prega a si mesmo, fala somente de si, você como se fosse o aferidor da medida, ou prega somente a instituição que você congrega. Ame a sua instituição, ame a sua igreja, mas pregue a Jesus Cristo. De fato, não havia uma forma exata de pregação na igreja primitiva. As homilias começaram a desenvolver-se na atividade da igreja em expandir-se. Então, quando a igreja começou a se expandir, é que começaram a dar mais importância a pregar o evangelho de maneira mais clara, mais objetiva. Os cultos tinham uma liturgia simples lá no início. Assim, a pregação era informal, não era costume usar sermões, algumas questões para melhorar a voz, para que todos entendessem. Não tinha isso no início. Por causa das perseguições, as reuniões tinham de ser secretas, porque os cristãos eram acusados de formarem grupos de sedição contra o Império Romano. Então não tem por que numa reunião secreta ter toda uma questão mais técnica, mais elaborada para se pregar, porque eram feitos em catacumbas, em montanhas, em cavernas. Agora, no final do 3º século, depois de Constantino, os fiéis puderam sair dos subterrâneos de Roma e dos lugares escondidos e cultuar livremente a Deus. Aí, as homilias caseiras tornaram-se públicas e, a partir de então, a simplicidade deu lugar à retórica dos gregos e dos romanos. Com a necessidade do aprimoramento da comunicação do evangelho a grandes massas e não a pequenos grupos apenas, surgiu a necessidade da homilética. Sem muito tecnicismo, sem muito ritualismo, mas com responsabilidade e objetividade, que é o que queremos ensinar para você aqui na matéria de homilética, que é a arte de pregar.